Fala galera, beleza? Vocês já se imaginaram como seria a internet sem servidores atuando por trás dos sites que vocês acessam? Seria algo parecido com a década de 90, onde teríamos apenas páginas estáticas sem muita possibilidade de crescimento. Os servidores permitem que possamos ter dinamismo nas páginas, onde cada cliente pode fazer requisições diversas para o back-end, recebendo distintas respostas. Isso gera dinamismos nas páginas e infinitas possibilidades de atuação. Eu me chamo Luan Álvaro e sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Criar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como iniciar um projeto Node.js com o framework Express e criar algumas das principais funcionalidades de um servidor. O que é Node e NPM? O Node.js é um interpretador JavaScript open source. Isso quer dizer que ele nos permite rodar códigos JavaScript sem ter um browser aberto. É isso que nos permite atuar com a mesma linguagem tanto no front-end, que seria o nosso client, quanto no back-end, que seria o nosso server. Então, para instalar o nosso Node.js é muito simples. É só acessar a página oficial do software e fazer o download gratuitamente. A instalação já conta com o NPM mais atual. E para quem é um completo iniciante, o NPM nada mais é do que um container, entre aspas, que guarda as principais ferramentas de desenvolvimento para JavaScript. Para fazer a instalação é muito simples, é só seguir a instalação padrão sem muito segredo. E para ter certeza de que tudo deu certo, é só você abrir o seu CMD para verificar a versão das ferramentas. Então eu vou clicar aqui Windows R, vou digitar aqui CMD, dar um OK. Aqui no nosso CMD eu posso digitar então Node-V. Eu consigo ver aqui a versão do nosso Node. E se eu digitar npm-v, eu também consigo ver a versão do nosso NPM. Vamos iniciar então um projeto do zero. Para isso eu vou acessar uma pasta onde eu guardo todos os meus projetos e criar um novo diretório chamado Node Express. Então eu vou acessar aqui o JS, que é a pasta que eu guardo tudo, e aqui eu vou utilizar o comando mkdir para criar um novo diretório com o nome Node Express, ok? Agora precisamos acessar essa pasta através do comando change directory. Então eu vou dar um change directory para mudar o nosso diretório, e aí eu vou dizer que eu quero entrar na pasta Node Express. Para podermos utilizar os pacotes disponíveis no NPM, naquele container que tem todos os frameworks para JavaScript, precisamos apenas iniciar o nosso projeto através de uma flag, através de um código chamado npm init. Tá? Eu vou passar uma flag "-y" para ele aceitar por padrão todas as configurações. Dando Enter, você vai ver que a gente vai ter um arquivo package.json criado, e aí fica muito simples de prosseguir agora. Eu só preciso digitar o comando code espaço ponto para abrir essa nossa pasta no nosso Visual Studio para começar a programar. Com o nosso projeto aberto aqui no Visual Studio, eu vou criar um novo arquivo chamado server.js e nós vamos utilizar um framework chamado Express. É ele que vai ser responsável por cuidar das nossas rotas, das nossas requisições, das nossas respostas, conexões com o banco de dados, enfim. Mas antes de iniciar o nosso projeto, a gente precisa instalar esse Express. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso voltar aqui no nosso CMD, no nosso terminal, e digitar o comando npm install, tá? Install, e eu posso reduzir esse install aqui para apenas o i, tá? Então npm i e o nome do nosso framework, que é o Express. Dando Enter, em poucos segundos a gente vai ter já o nosso framework instalado e disponível para uso na nossa aplicação. Você consegue perceber que ele traz para a gente aqui uma pasta chamada Node Modules, tá? São os módulos do nosso Node.js, e um arquivo package.lock.json aqui, que é da configuração do Node também, tá? Olhando aqui o nosso package.json, a gente consegue ver aqui nas dependências o nosso Express, beleza? Então, voltando aqui no nosso servidor, tá? Eu só preciso, então, importar, requisitar esse Express para dentro da nossa aplicação. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou definir uma constante aqui chamada Express, e dentro dessa constante eu quero requisitar o nosso Express, tá? Eu vou criar uma segunda constante chamada app,
E essa segunda constante, ela vai executar o nosso Express, tá? Ela vai chamar a função do nosso Express, tá? Aqui embaixo eu vou então pegar o nosso aplicativo, o nosso app, e eu vou dar um comando chamado listen, tá? É um método. Esse método ele vai fazer a nossa aplicação ouvir uma porta que a gente pode definir, tá? Eu vou definir aqui por padrão, por convenção, a porta 3000. Então, com essas 3 linhas de códigos, temos o nosso Express configurado. Para acessar a nossa aplicação, precisamos iniciar o nosso servidor. E isso é muito simples, tá? Eu só preciso digitar aqui no meu terminal, tá? Então, eu vou abrir o meu terminal. Na verdade, ele já está aberto aqui. Não, acabei fechando ele, tá? Então, eu vou dar um Windows R. Então, abri o nosso terminal e estando dentro da nossa pasta aqui, com o comando Change Directory, eu estou dentro da pasta Node Express e aqui eu vou chamar o comando node server.js. Ao iniciar esse comando, ele vai rodar o nosso servidor, tá? E aí o que é que a gente pode fazer, tá? Eu posso acessar então o meu browser e puxar aqui o nosso localhost. Então eu vou digitar localhost 3000, tá? Então estamos aqui visualizando o erro cannot get, porque ainda não definimos nossas rotas. Vamos fazer isso. Voltando aqui então no nosso server JS, a única coisa que eu preciso adicionar é uma linha informando qual o caminho da nossa rota e o tipo de requisição que ela vai aceitar. Se você ainda está um pouco confuso com essa questão de requisições e respostas, eu vou tentar simplificar aqui para você. Como funcionam as aplicações web? Toda aplicação web é trabalhada em cima de requests e responses, ou seja, requisições e respostas. Quando você tenta acessar uma página qualquer, o seu browser vai fazer uma requisição para o servidor do seu site preferido e provavelmente essa primeira requisição é do tipo GET. Imagina que você está numa partição pública, por exemplo, e deseja ter acesso a algumas informações. Você vai até o balcão da recepcionista e tenta fazer uma requisição para visualizar os arquivos desejados. Ela, como uma ótima servidora, vai te responder. Caso você tenha permissão para acessar o conteúdo, ela simplesmente vai responder com os arquivos requisitados. Então eu vou dizer para o meu app, tá? Tem que ser minúsculo. Então eu vou dizer para o meu app que ao receber requisições do tipo GET na rota principal, ou seja, eu estou colocando barra porque eu vou receber requisições nessa rota aqui, perdão, eu cliquei errado, na nossa rota localhost 3000 barra, tá? Essa é nossa rota principal. Então, quando o nosso app receber uma requisição do tipo GET na nossa rota principal, eu posso chamar aqui uma função de callback e dizer o que é que eu quero fazer, tá? Nessa função, essa função ela aceita alguns parâmetros, tá? Eu tenho então um parâmetro chamado hack de request e um res de response, tá? Então aqui a gente tem uma função, tá? Uma function, e aí aqui nessa function eu posso passar o que é que eu quero fazer. Então, como essa função aqui ela está sendo chamada diretamente aqui, eu posso reduzir isso aqui para uma arrow function. Eu posso então tirar aquele nome função e aqui entre o nosso parênteses e o nosso chaves, eu posso passar aqui uma flechinha. Então, ela já vai chamar essa função de forma reduzida, tá bom? Eu simplesmente posso passar então aqui como resposta um H1. Na verdade, eu preciso dizer aqui, ó, que o nosso response, tá? Response.send. Então, eu estou enviando uma resposta. E qual é essa resposta que eu vou enviar? Então, eu posso dizer aqui que eu quero enviar um H1. Então, eu posso passar uma resposta aqui. Eu estou escrevendo, então, um H1. E agora, eu já vou me livrar da maldição aqui, escrevendo Olá Mundo. Reza a lenda que se a primeira palavra exibida na sua aplicação não for o Olá Mundo, você não conseguirá aproveitar a melhor performance da sua aplicação que você está desenvolvendo, tá bom? Então eu vou salvar aqui e vou abrir o nosso browser aqui e atualizar a nossa página. Nossa, ora. O que é que está acontecendo então? Porque eu atualizei nossa página, mas não mudou nada. Continuou dando esse erro cannot get. Tá? Será que eu digitei alguma coisa de errado?
Não, galera, não é isso. É que quando utilizamos o Node, sempre que fazemos alguma alteração no nosso código, precisamos fechar o nosso servidor e abrir novamente. Então, dessa forma, a nossa aplicação entenderá as alterações feitas. Então, eu preciso clicar aqui Ctrl C para ele cancelar, certo? O nosso Node. Vou abrir novamente o nosso server.js e se eu voltar agora na nossa aplicação e atualizar, você conseguirá ver o nosso Olá Mundo sendo exibido na nossa tela. Agora, para que a gente não precise ficar fazendo esse processo de atualizar o nosso servidor, fechar e iniciar ele toda a vida que a gente fizer uma alteração na nossa aplicação, eu vou instalar um framework chamado Nodemon, tá? Então eu vou parar o nosso servidor aqui, vou usar o nosso comando npm install e vou dizer que eu quero instalar ele como, eu vou passar uma flag chamada -save para instalar esse framework apenas do lado do desenvolvimento da minha aplicação e eu vou dizer que eu quero instalar o framework chamado Nodemon, certo? Então, com o nosso Nodemon instalado, eu posso voltar aqui na minha aplicação e eu quero criar também alguns scripts aqui para a gente exibir, para a gente executar a nossa aplicação com mais facilidade, tá? Eu vou abrir o nosso arquivo package.json, vou vir aqui na seção de scripts e vou criar o meu primeiro script chamado start, tá? Esse primeiro script chamado start eu vou rodar o Node, então eu vou dizer o que eu quero fazer, eu quero rodar o Node e rodar ele no nosso server.js, tá? Eu vou criar um segundo script chamado devstart, tá? Que vai ser do lado do desenvolvimento e aí eu quero rodar o Nodemon server.js. Eu vou salvar essa aplicação aqui. Então, com nossos scripts criados aqui, eu vou vir aqui na aba View do nosso Visual Studio Code, abrir o nosso terminal, tá? Dessa vez eu vou abrir o terminal dentro do Visual Studio e eu vou chamar aquele script que a gente criou da versão de desenvolvimento. Então, eu vou dizer npm run dev start. Beleza? Esse script vai rodar um Nodemon para a gente e toda alteração que a gente fizer na nossa aplicação agora vai ser ouvida pelo Nodemon e vai atualizar automaticamente. Então eu simplesmente posso vir aqui na nossa aplicação e alterar alguma coisa, colocar como, por exemplo, Olá Mundo, se inscrevam no canal Como Criar. Tá? Ao salvar isso, o nosso Nodemon já vai restartar o nosso servidor e a gente voltando no nosso localhost 3000, atualizando a página, a gente já tem a nossa atualização feita sem precisar fechar e abrir o nosso servidor novamente. Agora que a gente já tem nossa primeira rota criada, podemos adicionar então uma segunda rota. Por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar uma rota sobre. Então eu vou dizer que o app.get, ou seja, quando a gente receber uma requisição do tipo GET na nossa aplicação e eu quero que essa requisição seja feita na rota /sobre. Eu tenho uma resposta, então eu vou criar a nossa função aqui, a nossa arrow function, tá? E aí eu vou dizer o que é que eu quero fazer quando a gente tiver essa requisição. Dessa vez eu quero responder com um arquivo JSON. E isso é muito simples de ser feito, eu só preciso informar para o nosso expert que o tipo da nossa resposta vai ser do tipo JSON e passar as informações que eu quero devolver. Então eu vou dizer aqui que a resposta vai ser do tipo JSON, tá? E aí aqui eu vou passar o conteúdo do nosso JSON. Eu vou abrir então aqui as chaves e vou dizer quais são as configurações que eu quero responder, quais são as informações que eu quero responder, tá? Então eu vou dizer que eu vou usar aqui um version, eu vou dizer que a versão da nossa aplicação é 1.2.5, eu vou dar uma vírgula aqui, passar um segundo valor, então eu vou dizer que o autor é o como criar, eu vou então dizer que users, ou seja, nós temos então 12.547 usuários, eu vou tirar o ponto, e eu vou dizer que os users last week, tá? Eu não posso passar esse dash aqui, tá? Então vou dar maiúsculo, users last week, e aí eu vou dizer que 4.875, por exemplo. Vou salvar isso aqui e acessando a nossa rota no browser, a gente vai ter a resposta. Então eu preciso passar aqui localhost /sobre.
então a gente vai ter a resposta como esperado aqui, o nosso arquivo JSON, tá? Essa formatação que está aparecendo aqui para mim, tá? Ela é uma extensão do Google Chrome que facilita a visualização e o entendimento dos arquivos .json, tá? Mas a resposta enviada pelo nosso servidor é simplesmente essas chaves aqui, dessa forma aqui, que é uma delicinha, que é maravilhoso para você consumir numa API, por exemplo. Maravilha, Luan! Agora que eu já sei criar minhas rotas, como é que eu posso então enviar uma página HTML para o meu cliente? É muito simples, cara amigo, eu só preciso informar para a nossa aplicação que eu quero enviar um arquivo para a resposta do nosso cliente. Então, quando eu tiver uma requisição do tipo GET, eu vou dizer para a minha aplicação, olha, eu estou tendo uma requisição do tipo GET, eu quero enviar para esse cara um arquivo HTML. Como é que eu posso fazer isso? Antes, deixa eu criar então aqui o meu arquivo HTML, eu vou criar um index.html, criar uma estrutura padrão, tá, do nosso HTML. Aqui dentro, tá, eu vou mudar o nosso título, como criar curso completo Node.js mais Express, beleza? Aqui eu vou criar um H1, então dizendo deixa seu like, tá? E aqui embaixo eu vou criar um parágrafo simplesmente com um lorem y aqui dentro. Eu vou salvar esse arquivo, tá? E voltando aqui no nosso server.js, eu vou dizer então que quando eu receber uma requisição do tipo get, tá? Na rota raiz, eu quero enviar não mais essa mensagem aqui para o nosso cliente, eu quero enviar um arquivo. Então, como é que eu posso dizer isso para ele? Então, eu vou dizer que quando eu for responder, eu quero responder com um arquivo. Então, eu vou dizer que eu vou enviar um arquivo, send file, tá? E aí, qual é o arquivo que eu quero enviar? Eu preciso definir o path, tá, do nosso arquivo aqui. Então, eu vou começar com a variável aqui do nosso JavaScript chamada dirname. Ele vai pegar o nosso diretório raiz. E aí eu vou complementar isso com onde está localizado o nosso arquivo. Eu vou dizer que ele está então no /index.html. É o arquivo que eu quero então mandar para o nosso cliente, tá? Salvando isso aqui e voltando na nossa aplicação e atualizando a nossa página, a gente vai ter aqui o nosso arquivo e vai ter o nosso H1, deixa seu like, e vamos ter também aqui o lorem y que a gente colocou, tá? E se a gente exibir o código-fonte da página, você vai ver que a gente tem aqui um HTML. Então a gente realmente enviou aquele arquivo HTML para o nosso cliente, tá bom? Na próxima aula, então, vamos aprender como receber informações do nosso cliente, processar essas informações do lado do servidor, aqui no nosso arquivo server.js, e devolver uma resposta para o nosso cliente, uma resposta processada, além de muitas outras coisas bem legais, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e eu te vejo na próxima aula, beleza? Fui!